Porque a saúde oral é fundamental para o seu bem-estar, a Policlínica Clipetros dispõe a consultas de medicina dentária. Com uma equipa de profissionais competentes, aliados às mais recentes e inovadoras tecnologias, certamente que iremos contribuir para melhorar a qualidade do seu sorriso. Faça já a sua marcação através do telefone 232 728 337 ou dirija-se pessoalmente às nossas instalações no Largo da Feira Nova, junto à Rádio Lafões, em São Pedro do Sul. Clipetros, de mãos dadas com a sua saúde. Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Espaço Saúde aqui na Rádio Lafões. Como sempre, o Espaço Saúde conta com o patrocínio da Policlínica Clipetros, no Largo da Feira Nova, em São Pedro do Sul. Bom dia também, técnica Diana. O que a traz por cá no dia de hoje? Bom dia caros ouvintes. Não sei se sabem, mas na quarta-feira, dia 14 de novembro, assinala-se o Dia Mundial da Diabetes e achamos por bem trazer este tema para o Espaço Saúde, uma vez que o nosso país posiciona-se entre os países europeus que registram uma das mais elevadas taxas de prevalência da diabetes. Desde 1991 que este dia é celebrado, com o objetivo de chamar a atenção dos cidadãos e governantes e ainda para tentar travar o crescimento imparável da diabetes. E hoje, o que me traz por cá é essa mesma razão, ou seja, dar a conhecer esta problemática, mas, sobretudo, informar as pessoas sobre os cuidados a ter na prevenção desta doença. Mas o que é o certo esta doença que é tão falada hoje em dia? A diabetes é uma doença crónica que se caracteriza pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue e pela incapacidade do organismo em transformar todo esse açúcar proveniente dos alimentos. A quantidade de açúcar no sangue chamamos de glicémia e quando esta está elevada diz-se que o doente está com hiperglicémia. Nós ouvimos falar muitas vezes em insulina e glicose, mas não sabemos ao certo a importância que estas têm na nossa vida. Será que nos podia explicar? Claro que sim. As células do nosso corpo utilizam a glicose como fonte de energia. No entanto, para que esta seja capaz de entrar para as células, ela precisa de insulina. A insulina liga-se à célula, permitindo a abertura de uma espécie de porta por onde a glicose entra. No organismo saudável, a insulina é produzida no pâncreas em quantidades suficientes face à quantidade de glicose que está em circulação. Por exemplo, após uma refeição completa, os níveis de glicemia aumentam, níveis de glicose no sangue. Quando isto acontece, o pâncreas vai libertar insulina para que a glicose possa entrar às células e ser utilizada como fonte de energia. Então, e quando não há um funcionamento adequado é que surge a diabetes? Quais são os tipos de diabetes existentes? Exatamente. Existem 3 tipos principais de diabetes. A diabetes do tipo 1, que também chamamos usualmente de insulinodependente, a diabetes do tipo 2 e diabetes gestacional. A diabetes do tipo 1 caracteriza-se por ser uma doença crónica, não transmissível e de origem hereditária. Por isso, o seu diagnóstico costuma ser mais cedo, normalmente durante a infância ou adolescência, embora também possa ocorrer na fase adulta. Para quem tem parentes próximos, sobretudo pais, com um diagnóstico de diabetes do tipo 1, é recomendável fazer exames regularmente, de forma a acompanhar os níveis de glicémia. Há uma falta de insulina em circulação, pois as células do pâncreas responsáveis pela sua produção sofrem destruição progressiva por causa autoimune. Os sintomas costumam variar de acordo com a pessoa e a fase da doença, mas os mais comuns são uma sede excessiva, a eliminação de grandes volumes de urina várias vezes ao dia, perda de peso sem causa aparente, o aumento da fome, náuseas, fadiga e cansaço. Ao contrário do que costuma acontecer no diabetes tipo 2, aqui a sintomatologia costuma surgir rápida e abruptamente. O tratamento envolve injeções diárias de insulina, além de outras medidas preventivas, como o uso de outros medicamentos, a preferência por uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos, sempre com orientação profissional. É preciso ter atenção quanto a eventuais crises de hipoglicemia, que devem ser corrigidas imediatamente. A diabetes do tipo 2 é o tipo mais comum de diabetes. É causado por um desequilíbrio no metabolismo da insulina. Tem como principais fatores de risco a obesidade, o sedentarismo e a predisposição genética. Na diabetes do tipo 2 existe um déficit de insulina e resistência à insulina. Significa isto que é necessária uma maior quantidade de insulina para a mesma quantidade de glicose no sangue. Por isso, as pessoas com maior resistência à insulina
podem, numa fase inicial, apresentar valores mais elevados de insulina e valores de glicose normais. À medida que o tempo passa, o organismo vai tendo maior dificuldade em compensar este desequilíbrio e os níveis de glicose sobem. Embora tenha uma forte componente hereditária, este tipo de diabetes pode ser prevenido controlando os fatores de risco modificáveis, que são, neste caso, o sedentarismo, excesso de peso, obesidade, alcoolismo, stress, entre outros. A diabetes gestacional é um tipo de diabetes que ocorre temporariamente durante a gestação, no qual as taxas de açúcar do sangue da futura mãe se encontram acima do normal. Aliás, por ser relativamente comum, é essencial incluir na rotina pré-natal a prova da tolerância à glucose oral, ou também chamada PTOG. E quais são os valores de glicémia considerados normais? Em jejum, os valores devem estar entre 70 e 100 mg por decilitro. 2 horas após uma refeição devem estar entre 70 a 140 mg por decilitro. Técnica Diana, como é feito o diagnóstico da diabetes? O encaminhamento é feito através dos sintomas que a pessoa manifesta. Sintomas mais frequentes são a fadiga, a vontade de urinar com frequência e em grande quantidade e a sede e fome excessivas. E é confirmado o diagnóstico com análise ao sangue e à urina. Muitas vezes o doente não apresenta estes sintomas ou dá-lhes pouca importância, e o diagnóstico é feito por análises de rotina. Nas análises encontramos uma quantidade de açúcar no sangue aumentada, hiperglicemia, e aparece açúcar na urina, um fenómeno que designamos de glicosúria. Uma glicemia em jejum acima de 126 mg por decilitro ou numa medição ocasional acima de 200 mg por decilitro são confirmatórias de diabetes. A prova de tolerância à glicose é indicada quando os níveis de glicemia se encontram acima de 100 mg por decilitro em jejum e acima de 140 mg por decilitro em medições ocasionais, para confirmar se estamos perante uma situação de diabetes ou de intolerância à glicose oral. Para fazer esta prova é necessário estar 8 horas em jejum. São realizadas 2 colheitas de sangue em 2 momentos diferentes, uma antes da toma da solução glicosada e outra após 2 horas da toma. No diagnóstico das grávidas são realizadas 3 colheitas, a primeira antes da toma, a segunda após 1 hora e a última após 2 horas da toma da solução glicosada. Quais os conselhos que dará aos nossos ouvintes que ajudem a prevenir a diabetes? Uma vez que as causas e os riscos da diabetes do tipo 1 ainda não são totalmente compreendidos, também não se sabe ainda como esta pode ser prevenida. No entanto, relativamente ao tipo 2, para reduzir o risco do seu aparecimento, podem tomar-se várias medidas, todas relacionadas com o estilo de vida. Na verdade, no caso da diabetes do tipo 2, a alimentação e o exercício são fundamentais para o seu controle. Pensa-se que a obesidade seja o principal fator de risco para o desenvolvimento da diabetes do tipo 2, sendo que 80 a 90% das pessoas com esta doença têm excesso de peso. Portanto, manter um peso saudável, uma alimentação equilibrada e atividade física regular, bem como não fumar, são fundamentais para evitar esta doença. Medidas simples que podem tomar incluem substituir na dieta as gorduras saturadas, como o queijo e a manteiga, por gorduras insaturadas que se encontram em alimentos como o abacate, a noz, a azeitona e os óleos vegetais. Aumentar o consumo de água, cereais, fruta e legumes e evitar o consumo excessivo de álcool e açúcares. Uma combinação de exercícios aeróbicos, como natação e jogging, com treino de resistência é também uma boa estratégia para controlar os níveis de açúcar no sangue. Por fim, os exames de saúde regulares para vigiar os níveis de colesterol, da tensão arterial e de glicose são uma boa maneira de manter o bom caminho. Lembre-se que a diabetes do tipo 2 é uma doença silenciosa, quando detectada já pode estar num estado avançado. Assim, não descure os seus check-ups regulares. Marque uma consulta com o seu médico para monitorizar os seus parâmetros clínicos e estabelecer objetivos e metas, se necessário. Então, e quais os conselhos que dá aos nossos ouvintes portadores da diabetes? Os conselhos que dei anteriormente para prevenir a diabetes também se aplicam para controlar a diabetes, porque o controle desta patologia passa muito por optar por estilos de vida saudável, por optar por uma alimentação variada e equilibrada, prática de exercício físico diariamente, entre outros. Os utentes portadores de diabetes devem também ter em conta que é importante conhecer bem o seu tipo de diabetes.
Controlar muito bem a glicemia, avaliando frequentemente os valores, em jejum e 2 horas após a refeição, e fazer a medicação segundo as recomendações médicas. Muito obrigado por todos estes esclarecimentos e volte sempre. Ora, muito obrigada e bom fim de semana a todos. Seus ouvintes, chegamos ao final de mais um Espaço Saúde, aqui na Rádio Lofões. Espaço Saúde que, como sempre, conta com o patrocínio da Policlínica Clipetros, no Largo da Feira Nova, em São Pedro do Sul. Porque a saúde oral é fundamental para o seu bem-estar, a Policlínica Clipetros dispõe a consultas de medicina dentária. Com uma equipa de profissionais competentes, aliados às mais recentes e inovadoras tecnologias, certamente que iremos contribuir para melhorar a qualidade do seu sorriso. Faça já a sua marcação através do telefone 232 728 337 ou dirija-se pessoalmente às nossas instalações